nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a ti. Nosso Senhor, nós te adoramos e é esse o nosso desejo mesmo, nessa hora em que nós nos aproximamos do Senhor em oração, para adorar o teu nome, para te buscarmos juntos. Obrigado pela bênção de podermos te cultuar, mesmo estando em lugares diferentes. Obrigado porque a tua graça nos alcança, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos une, nos aproxima, tanto do Senhor mesmo como uns dos outros. Nós realmente desejamos que esse momento seja o que foi cantado aqui nesse instante, que realmente a nossa adoração suba ao Senhor, seja agradável a Ti, seja como um aroma suave diante do Senhor. Recebe os nossos corações, recebe a nossa vida colocada aos Teus pés. E o nosso desejo, Senhor, é nesse momento de adoração, de celebração do Teu nome,
podermos perceber a Tua presença santa, bendita, gloriosa, muito perto de nós, falando aos nossos corações e conduzindo as nossas vidas. Recebe a cada um de nós, Senhor, e a todos nós como Teu povo congregado nessa hora, porque temos a consciência de que a nossa reunião, na verdade, não é meramente física, é uma unidade espiritual que temos através de Jesus Cristo, e é em nome dEle que nós te oferecemos esse culto e te adoramos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmão e irmã, que a graça de Cristo esteja com você, que a presença do Senhor esteja abençoando a sua vida. É uma alegria a gente poder mais uma vez adorar, cultuar o nosso Senhor juntos. Nesse instante em que a gente se congrega, cada um no seu lar, no seu local, mas o Senhor está presente, nos aproximando, nos unindo. Um desejo sincero é que essa experiência de adoração seja marcante para a sua vida, seja edificante para você, encoraje o seu coração a seguir a Jesus mais de perto, e que o seu coração esteja profundamente conectado ao Senhor, e assim todos nós estejamos unidos uns aos outros na presença do nosso Deus, nosso Pai, que é o único que merece a nossa adoração. Quero te dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e te convidar a estarmos juntos cantando mais louvores ao Senhor. Nossa equipe de louvor vai nos conduzir nesse momento de adoração e de cânticos. Então vamos nos unir cantando e adorando o Senhor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor.
chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor
ti. Senhor bendito, nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, apesar das dificuldades que possam vir sobre nós. Nós confiamos no Senhor e agora que vamos receber a Tua palavra, nós temos plena confiança de que o Teu Espírito vai nos falar. O que eu quero te pedir, tanto para mim como para os meus irmãos e irmãs, é que todos nós possamos escutar a Tua voz, saber o que o Senhor tem a nos dizer, ter a clareza a respeito do que o Senhor está apontando a respeito da nossa vida e para onde a nossa vida deve ir. Por isso, ó Pai, nós estendemos o nosso coração a Ti de forma especial e os ouvidos da nossa alma para podermos receber Tua palavra e sermos dirigidos pelo Senhor mesmo. Que seja realmente o Senhor o grande mestre para os nossos corações nessa hora. É a minha oração, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois então, irmãos e irmãs, a gente continua agora com essa série de mensagens que nós começamos agora no início do mês, há 3 domingos atrás, com esse tema, baseado numa passagem breve da Bíblia. O tema da nossa série de mensagens é Descanse, a proposta radical de Jesus. Toda essa série baseada nessa passagem bíblica tão conhecida de todos nós, texto de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, onde Jesus diz para nós: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como essa mensagem é a terceira mensagem de uma série, se você não pôde acompanhar as mensagens anteriores, depois eu quero te encorajar a ir no nosso canal no YouTube e ver as 2 primeiras mensagens dessa série Descanse, porque aí você vai ter uma noção mais clara daquilo que a gente está conversando. Mas, mesmo que você não tenha participado dos cultos anteriores, eu quero trazer aqui os 2 pontos centrais das mensagens anteriores para que a gente possa dar prosseguimento. Na primeira mensagem, que foi baseada no início do texto, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o foco que eu trouxe, o ponto central, é que o descanso que Jesus oferece não é um descanso de relaxamento, de colônia de férias, mas é, na verdade, uma mudança de jugo, uma troca de senhorio. O que Jesus diz é que nós devemos tirar os pesos, as coisas que controlam a nossa vida,
que dirigem a nossa vida, as ideias, os conceitos que nós temos e tomar sobre nós o jugo dele. Ou seja, o que Jesus propõe não um relaxamento, uma vida sem comprometimento, sem compromissos, mas uma vida em que o Senhor é aquele que vai nos dirigir. Então, a primeira parte dessa proposta de Jesus é que o descanso é por uma mudança de jugo, trocarmos o que nos conduz pelo jugo dele. Na mensagem do domingo passado, a ênfase foi em 3 palavras, no versículo 29, onde Jesus diz: aprendam de mim. E esse aprendam de mim é um chamado de Jesus para o relacionamento com ele, a renúncia aos outros mestres e a uma entrega radical à direção de Jesus. Nós nos entregarmos totalmente à condução de Jesus para as nossas vidas. Então, esses foram os 2 pontos principais das mensagens anteriores. Hoje eu queria que a gente se concentrasse no final do versículo 29, uma palavra de esperança para a gente, de confiança para mim e para você. A gente pode confiar no Senhor, como nós acabamos de cantar. E o finalzinho do versículo 29, nele Jesus diz assim, para mim e para você: e vocês acharão descanso para a sua alma. Essa é a palavra convicta, certa, a promessa de Jesus. É por isso que a mensagem de hoje tem esse tema tão intenso, a certeza do descanso. Esse é o tema de hoje, a certeza do descanso. Não é uma possibilidade, não é uma esperança remota, mas é uma promessa de Jesus que se cumpre de verdade. Se vem dos lábios do Senhor, nós podemos ter a certeza de que se Ele fala, Ele cumpre. Se nós tomarmos o seu jugo e nos envolvermos com Ele, nós encontraremos descanso para a nossa alma, nós vamos achar descanso para a nossa alma. Falando de descanso, há uma coisa muito interessante, acho que se aplica perfeitamente a essa palavra de Jesus. Eu acho que é uma ilustração muito clara de como todas as pessoas procuram aquilo que a gente pode chamar de um lugar de descanso, um repouso, uma maneira de viver que lhe traga mais descanso e sossego. Nessa semana, na sexta-feira, o Globo Repórter foi mais ou menos sobre esse tema. Foi veiculado um Globo Repórter em que se falava, o tema era menos dinheiro e mais felicidade. Falava de pessoas que mudaram o seu estilo de vida, diminuíram o seu estilo de vida em busca de uma satisfação maior. Então, eu falo do casal que se livrou do estresse, procurando viver de uma forma mais simples, construindo uma casa e vivendo com a metade do dinheiro que tinha, numa cidade mais tranquila. Falou de uma jovem aqui do Rio de Janeiro que mora num apartamento de 30 metros quadrados e que está ainda pensando em diminuir, vivendo com o mínimo possível. Esse é um movimento que existe hoje, um movimento de minimalismo, de redução ao mínimo, de vida simples. Fala de um casal de aposentados que viajam direto num caminhão modificado adaptado para poderem viajar. Falou de um casal de recém-casados que passou praticamente um ano viajando, gastando menos de R$100 por dia, e um engenheiro que largou a vida comum e é uma pessoa que fica viajando de carona e trocando abrigo, comida por trabalho. Enfim, pessoas que mexeram na sua vida para procurar uma forma diferente de viver, fugindo da loucura, da correria que, vamos falar a verdade, eu e você vivemos, as pressões que a gente vive. Então, eu achei esse programa assim, muito significativo, descreve bem esse desejo que as pessoas têm, e ainda mais na sociedade corrida, acelerada, em que as pessoas muitas vezes querem ser multitarefas, e por isso vivemos estressados, a busca das pessoas por descanso. Isso fala muito do anseio que todo mundo tem pelo descanso, mas o que acontece é que nem sempre, a gente percebe com clareza e com profundidade o que nos causa, na verdade, esse cansaço,
que não é um cansaço apenas físico, não é a correria de acordar cedo, ter que pegar o transporte coletivo, muita gente pegando ônibus, trem, metrô lotado e ficando muito tempo de viagem, trabalhando exaustivamente, depois voltando para casa. Não é apenas o cansaço físico, também não é apenas o cansaço mental, do excesso de responsabilidades que ocupam a mente. É um cansaço mais global. A gente poderia dizer que é meio assim, um enfado, um desgaste, que nem sempre é muito claro onde é que está esse desgaste. E como Jesus diz que a gente pode encontrar descanso para a nossa alma, para o nosso interior, para aquilo que nós somos por dentro. Se a gente não tem clareza do que é que busca descanso na gente, provavelmente a gente não vai saber como encontrar esse descanso. Quantas vezes eu falei para você na semana passada, quantas vezes a gente está exausto, cansado, querendo tirar férias, descansar mesmo, sair das nossas responsabilidades, tirar um tempo de sossego. A gente vai e tira o tempo, e quando a gente volta, no primeiro, no segundo dia, a gente já está novamente exausto por dentro, se é que a gente realmente conseguiu de verdade descansar. Então, o cansaço não é meramente físico, não é meramente um cansaço psicológico, é um cansaço que ocupa o nosso ser. É um cansaço que tem várias fontes. Quais são as nossas fontes principais de cansaço hoje? Eu acho que existem algumas coisas que nos causam cansaço. É claro que se a gente for falar de um por um, a gente não vai acabar hoje essa nossa mensagem, mas eu entendo que existem pelo menos dois campos muito fortes, muito claros, em que a gente fica exausto. Um deles é exaustão que é causada pelo sofrimento mesmo, pelas coisas que nos acontecem que a gente não gostaria. Mas esse cansaço é triste, uma triste realidade. É um cansaço do qual a gente não tem como escapar. É algo que faz parte da nossa realidade humana. Nós vivemos num mundo imperfeito, nós somos pessoas imperfeitas, nós vivemos num mundo caído. Isso é fruto realmente do pecado, que distanciou a criação do Criador, que fez com que a gente, no nosso cotidiano, experimentasse dores, doença, tragédias, morte. Essas coisas nos alcançam. São coisas que são inescapáveis para nós. Isso sem falar das dores dos relacionamentos, né? Quantas vezes, como nós nos cansamos por causa de incompreensões, de abusos, de conflitos, decepções com as pessoas. São coisas que causam desgaste para a gente. As decepções às vezes são tão profundas que amizades se rompem, pessoas se afastam, famílias se desfazem. São as dores do relacionamento. Esses cansaços são os cansaços do sofrimento, da natureza humana. Eu diria que é muito difícil a gente conseguir escapar desses sofrimentos. Um ou outro cansaço desse tipo vai nos drenar, ou às vezes vários podem nos drenar. Isso sem falar do cansaço da própria sobrevivência cotidiana. A luta que todos nós temos para sustentar nossas vidas, pela comida, pelo abrigo, pelo cuidado de nós mesmos, da nossa família, dos nossos queridos. A gente vai de sol a sol e isso causa cansaço mesmo, é luta, é necessidade de se aperfeiçoar, busca por emprego, às vezes a procura de fazer do seu próprio negócio, enfim, são cansaços mesmo, são desgastes que também a gente não tem como escapar, a gente vai lidar com isso sempre. Jesus, quando falou essas palavras, desses versículos de Mateus 11, ele falou para pessoas que viviam esse tipo de cansaço. O público de Jesus era formado principalmente por pessoas que viviam, por exemplo, cansaços da sobrevivência de forma muito intensa, porque Jesus falava muito para o povão, não era apenas para o povão,
não eram só essas pessoas, mas a grande maioria do público de Jesus era formado por pessoas que eram meio desconsideradas pelas camadas mais sofisticadas da sociedade. As pessoas mais intelectuais, os mais religiosos, tinham uma visão negativa a respeito dessas pessoas para quem Jesus se dirigiu principalmente. Eram as pessoas mais humildes. E essas pessoas experimentavam na pele esses sofrimentos, esses cansaços, de uma forma mais intensa. Essas pessoas, curiosamente, elas eram desprezadas pelos ricos, os aristocratas, as pessoas de classe mais elevada, mas até mesmo por aqueles que não eram tão ricos, não eram ricos necessariamente, mas que eram aquela elite religiosa, que dava o perfil moral da sociedade de Israel no tempo de Jesus. É para essas pessoas que Jesus fala, para pessoas que eram desprezadas pelos aristocratas, por um lado, e pelos escribas e fariseus do outro. Gente que sentia muito, muito pesadamente os cansaços da vida. Assim como hoje nós sentimos os cansaços do sofrimento e da luta pela sobrevivência. Mas eu diria, irmãos e irmãs, que existe um grande cansaço hoje que não escolhe classe social, que não afeta apenas pessoas com um tipo de educação, com mais ou com menos escolaridade, pessoas que moram em lugares mais pobres, em lugares mais bem servidos. É um cansaço que me parece que é fruto de algo que acompanha a sociedade e que, na minha maneira de ver, é algo extremamente, uma pressão muito grande para nós, que é a pressão do desempenho e da aceitação. A gente vive numa sociedade em que a gente sente que será mais aceito pelas pessoas, pelos amigos, pelos grupos, se nós tivermos um determinado grau de desempenho, um determinado padrão de comportamento. E isso acontece, a gente nem sempre percebe isso, mas isso está muito entranhado na experiência humana na nossa sociedade. Estava também na época de Jesus, já vamos ver isso, mas isso para mim é tão forte na nossa sociedade. Um exemplo para você. E aí eu falo do exemplo de nós, algo que acontece muito com os homens, não apenas com os homens, mas isso afeta muito os homens. Quando um homem perde o emprego, é muito comum o homem se sentir diminuído, indigno, ainda que a sua família compreenda e o ame profundamente. Isso acontece muitas vezes. Talvez você que esteja me ouvindo e me vendo nessa hora já tenha passado, esteja passando por uma experiência como essa, se sentindo menor porque não consegue uma colocação profissional. Embora a sua família compreenda que você está na batalha, você está procurando, você não está à toa, está fazendo o seu melhor, mas lá dentro do coração não acontece isso, a gente não fica se sentindo menos do que a gente poderia ser. Quantas pessoas são afetadas e muita gente entra em depressão por conta disso. Se aquelas pessoas que estão mais perto de nós entendem por que a gente se sente assim, porque não são apenas as pessoas que nos amam que nos exigem. Na verdade, aqueles que nos amam nos compreendem mais do que nos exigem. Mas nós nos sentimos pressionados a termos a postura ou a condição de gente que tem um bom desempenho. A gente acha que as pessoas vão nos aceitar mais, e às vezes isso acontece mesmo, né? Se a gente tiver o bom desempenho. Às vezes mulheres também se sentem muito fracassadas quando na fase adolescente ou na adultos jovens, os seus filhos, por alguma situação, não dão certo, não acertam na vida. Muitas vezes as mulheres se sentem fracassadas como mães, e às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso afeta porque a gente se sente, as mulheres, e homens também se sentem assim, não é? Mães ruins, pais inadequados, e uma pergunta que muitas vezes vem na mente de mães e pais: onde é que eu errei?
Onde é que eu errei? Veja só como, às vezes, o erro de um filho reflete na nossa cabeça, meio que viciada com essa questão, um suposto desempenho negativo. Muitos jovens, adolescentes, isso mexe muito com os adolescentes, se sentem especialmente insignificantes se, por exemplo, não têm a aparência que gostariam de ter. Ou, corrigindo, talvez a aparência que os outros gostariam que ele tivesse, que ela tivesse. Então, esses são alguns exemplos apenas de como a ideia do desempenho e da aceitação nos pressiona. Eu poderia fazer uma lista muito maior do que esses breves exemplos, porque isso está no tecido da nossa sociedade. As pessoas são valorizadas por aquilo que realizam. Quem não realiza, quem não tem algum tipo de sucesso ou quem experimenta algum tipo de fracasso, se sente um fracassado, mesmo que não tenha necessariamente uma responsabilidade direta do seu tropeço, do seu fracasso. Isso também estava no centro do cansaço das pessoas para quem Jesus falou naquela época. As pessoas também se sentiam marginalizadas. A cultura judaica da época de Jesus, que era totalmente conduzida pela visão religiosa, nessa cultura era muito comum o pensamento da retribuição. A ideia de que se uma pessoa era pobre, estava doente, passando por alguma aflição, era consequência dos seus pecados. Esse era o ensino fariseu da época de Jesus. Era sinal da desaprovação de Deus, ou seja, de uma certa maneira que o seu desempenho, ainda que fosse espiritual, não estava de acordo, então ela estava recebendo o peso da mão divina. Era uma outra maneira de se falar de desempenho. As pessoas também eram julgadas por causa disso. Qual era o escape que essas pessoas tinham? Era se tornarem justas, entre aspas, na visão daquela época, seguindo o peso que era imposto pelas leis religiosas dos fariseus. É por isso que Jesus falou que, para eles, e fala para nós hoje, para tomarmos sobre nós o jugo dele, que não é o jugo dos fariseus, que não é um conjunto de regras que supostamente faria as pessoas mais justas e mais aceitáveis. Então, esse peso do desempenho já acompanhava a sociedade desde aquela época de Jesus. Essa era a opressão do desempenho versão Israel do século I. E a gente vê que hoje nós temos as versões do desempenho, a opressão do desempenho versão Brasil século XXI, versão sociedade contemporânea. Então, a resposta de Jesus, a palavra de Jesus, para quem se sente tão oprimido por essa necessidade de dar certo, por essa necessidade de não tropeçar, de ser uma pessoa bem-sucedida, seja lá o que significa ser bem-sucedido, pode significar ter muito dinheiro ou não, ou pode significar ter uma família, como se falava antigamente, parecendo propaganda de margarina, pode significar poder fazer viagens, enfim, pode ser, o sucesso, o bom desempenho pode significar diversas coisas. A resposta de Jesus para quem se sente oprimido, sente o peso nas costas de toda essa pressão do desempenho e da aceitação, é a mesma para as pessoas para quem ele falou naquela época e para nós, para quem ele fala hoje. A resposta de Jesus é: venham a mim e vocês serão aceitos, não pelo seu desempenho pessoal, mas pelo amor que Deus lhes tem. Esse é o chamado de Jesus, essa é a resposta de Jesus. É por isso que ele diz que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. É por isso que Jesus diz que como vocês vão aprender
que vocês são aceitos não pelo desempenho, mas pelo amor que Deus tem por vocês, vocês vão poder lidar com a rejeição humana e ainda assim não vão se sentir menores. Vocês vão poder enfrentar a dor que é natural para qualquer pessoa, para todos os seres humanos, as tragédias, os tropeços, as decepções, as rejeições, as doenças, e saber mesmo assim que Deus não está contra vocês. Deus está do seu lado. Quando Jesus diz: tomem o seu jugo e aprendam de mim, vocês vão encontrar descanso para a sua alma, é porque vocês vão poder enfrentar todas essas coisas, vão poder lidar com todas essas dificuldades que esmagam, que destroem, que marginalizam, que oprimem, e vão receber descanso. E junto com o descanso que Jesus traz, vem o empoderamento que vem do alto, porque é Deus que declara o valor que nós temos. Jesus fez questão de ensinar isso. Jesus fez questão de falar sobre isso para nós. Falar sobre a aceitação de Deus, sobre o fato de que Deus não nos avalia pelo nosso desempenho. Deus não tem uma balança em que coloca os nossos sucessos e os nossos fracassos, os nossos acertos e os nossos erros, as nossas obediências e os nossos pecados. Deus não nos trata dessa forma, porque se Ele tratasse dessa forma, a balança sempre ia se inclinar para o lado do erro, do tropeço, do fracasso. Jesus contou várias histórias para falar sobre isso. Ele fez questão de usar exemplos do seu cotidiano para falar para a gente como Deus encara as pessoas que se envolvem com Ele, que se aproximam dEle, que o buscam. Jesus, por exemplo, contou a história dos trabalhadores da vinha, de um senhor que representava Deus, naturalmente, e que foi contratando ao longo do dia trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E, curiosamente, esse senhor pagou a mesma coisa para aqueles que começaram a trabalhar de manhã cedinho e para aqueles que só pegaram no batente no finalzinho da tarde. E aqueles que trabalharam de manhã, que começaram a trabalhar de manhã, reclamaram porque os que trabalharam só ao final da tarde receberam a mesma coisa. E a palavra que Jesus coloca nos lábios desse senhor é: por que você está revoltado desse jeito? Você está revoltado porque eu sou bom? É exatamente isso que Deus quer nos mostrar, Jesus quer nos mostrar que Deus é um Pai bondoso, que não nos julga segundo o nosso desempenho. Não importa se a gente tem uma tradição longa de serviço a Ele, ou se a coisa aconteceu agora, na vida já mais madura, Deus não conta assim. Jesus contou também a história de um filho que fez poucas e boas, considerou seu pai morto. Essa é uma história muito conhecida, talvez uma das histórias mais conhecidas contadas por Jesus. Foi embora, meteu o pé no mundo e perdeu tudo que tinha, e depois voltou humilhado, não querendo nem ser tratado como filho. E o pai estava esperando pelo filho e o recebe de braços abertos e o acolhe e o restaura. E o irmão mais velho que tinha ficado em casa fica revoltadíssimo. E o pai da história diz: meu filho, você tem estado comigo, que eu tenho é teu. Seu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. É assim que Deus nos trata. Deus não nos conta pelo nosso desempenho. O amor de Deus é incondicional. Essa é a revelação de Jesus a respeito da nossa relação com Deus. Mas eu falei, o tema dessa mensagem é a certeza do descanso. Nós vimos aqui as declarações de Jesus, como Jesus nos trata, mas como é que Jesus dá e como nós desfrutamos desse descanso? Eu queria responder de duas maneiras. Olhando pelo lado de Jesus, como Jesus dá esse descanso? Através da cruz e da aceitação. Através da cruz e da aceitação, Jesus oferece para nós esse descanso. Jesus, através da sua entrega na cruz, através da sua morte, mostrou claramente o amor que Deus nos tem. Por causa dos nossos pecados, é que nós somos fracassados naturalmente.
é por causa da nossa natureza pecaminosa, da nossa distância de Deus, é que se Deus tivesse uma balança, ela sempre penderia para o lado negativo para nós. Mas exatamente porque Deus nos ama, por causa do grande amor com que Deus nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, Ele enviou o seu próprio Filho para viver essa vida perfeita, para revelar claramente como Deus ama pecadores e para se entregar como sacrifício pelos nossos pecados. Por isso eu disse que Jesus oferece o descanso através da cruz. Essa é a grande mensagem do Evangelho. A cruz é o sacrifício que mostra como Deus nos ama. Deus providenciou o sacrifício que era necessário para nos reconciliar com Ele. Aquele que foi ofendido providenciou um recurso que nós não tínhamos, que nenhum desempenho humano seria capaz de realizar para satisfazer a sua justiça que foi ofendida por causa do pecado. Ele providenciou o pagamento da nossa própria dívida. E Jesus fala isso, fala como a cruz tem esse poder de nos atrair para Ele. Ele falou isso em João, capítulo 12, versículo 32. Ele falou: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cruz é isso. Ele ser levantado da terra diz respeito à cruz. A cruz fala de como Deus nos aceita. Gente, isso é uma mensagem libertadora. Saber que mesmo que as pessoas não nos aceitem, mesmo que as pessoas discriminem a você, mesmo que elas te achem menor, talvez porque você não teve oportunidades de educação, talvez porque você tem uma cor de pele diferente, mas o verdadeiro empoderamento, o verdadeiro valor é dado pelo amor que Deus tem a cada pecador. Jesus resolve essa questão, nos dá descanso através da cruz e da aceitação. Eu e você podemos ser aceitos por Deus se confiamos no sacrifício que Ele fez por nós em Jesus Cristo. O Criador, aquele que tem todas as riquezas e todo o poder e toda a autoridade, nos recebe de volta para Ele pelo sacrifício de Jesus. Esse é o lado de Deus, esse é o lado de Jesus. Mas há um segundo lado da história. Como é que eu desfruto desse descanso? Como é que eu e você podemos desfrutar desse descanso? Do nosso lado, da nossa parte, eu diria que através de rendição e de obediência. Quando Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Ele está dizendo, como falamos na semana passada, renunciem a qualquer coisa que direcione a sua vida que não seja eu, a qualquer ideia, a qualquer força, a qualquer grupo, a qualquer filosofia, a qualquer tradição, a qualquer coisa que você tenha aprendido, tenha recebido ao longo da sua vida, e que não venha de mim. Renuncie a isso. Se isso tem comandado a sua vida, são narrativas falsas, histórias mentirosas, muitas vezes parecendo ser nobres, como pareciam ser nobres as propostas dos escribas e fariseus na época de Jesus. Abra mão de tudo e se renda a mim e siga-me. E a questão da obediência é muito importante. Veja só que através da cruz, Jesus nos reconciliou com o Pai. E Ele diz para nós, em João capítulo 8, versículo 12, essa frase que está registrada para não nos esquecermos nunca. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa palavra de Jesus é exatamente para falar exatamente sobre isso.
a necessidade de nos rendermos a Ele e o seguirmos. E se nós o seguirmos, não andaremos na escuridão. Pelo contrário, vamos ter a luz da vida. Mas é preciso seguir a Jesus, andar ao lado dele. Quando a gente diz, Senhor, eu abro mão das outras direções que eu tenho tido na vida, me rendo ao Senhor, nós entramos num caminho de obediência. Mas essa palavra obediência parece que fala de desempenho também, né? E se em alguma situação a gente tropeçar e não obedecer, e não andar como a gente deveria, se ao longo do caminho nós, embora estivermos seguindo a Jesus, nós fizermos alguma coisa que não devemos, a gente continua sendo pecador, a gente pode tropeçar, mas ainda assim o Senhor nos recebe, porque obediência para Jesus não é o conceito de obediência que os escribas e fariseus tinham. Para os escribas e fariseus, obediência era um cumprimento externo das ordens. É você andar certinho, sem escorregar para um lado nem para o outro, cumprir todas as centenas de mandamentos que eles tinham criado a partir das suas interpretações das Escrituras. Para eles, ser justo, obedecer era isso. Mas para o Senhor, obedecer não é um mero cumprimento exterior das ordens. Obediência para Jesus é uma consequência de um compromisso de amor. Quando a gente ama e se envolve, se entrega e se rende, a obediência ela vem como consequência. Ela pode não ser uma obediência perfeita, mas ela brota do coração. E conforme a gente vai andando mais perto do Senhor, seguindo ao Senhor, bem coladinho, como nós já lembramos, deixando que a poeira dos pés do nosso Mestre nos cubra, conforme a gente vai andando, a gente vai ajustando a nossa vida. O tropeço, o pecado, passa a ser uma exceção na nossa vida. Isso é o que a Bíblia chama de santificação, de processo de amadurecimento espiritual. Então, a obediência para o Senhor Jesus não é um conjunto de comportamentos específicos. Obediência para o Senhor Jesus é uma caminhada ao lado dele, ao longo da qual nós aprendemos e desejamos cada vez mais segui-lo e ser parecidos com ele. Isso é obediência no sentido de Jesus. Então, eu quero te convidar a não confundir a ideia de obediência com um outro tipo de opressão. Irmãos, às vezes a gente desconfia do Senhor. A gente acha que o Senhor tem uma agenda escondida. Ele não tem agenda oculta. A agenda de Jesus é clara, é transparente. É o desejo de nos trazer descanso, que Ele faz através da cruz, que nos mostra a aceitação que temos por parte de Deus. A aceitação que nos liberta da necessidade de desempenho, não apenas em relação a Deus, mas também em relação a todos os níveis da nossa vida. Porque se o Senhor, o Todo-Poderoso, o único que realmente é perfeito, não nos condena quando nos voltamos para Cristo, por que nós iríamos achar que nós não temos valor, se o Senhor diz que nós temos um valor eterno para Ele? E aí então, sabendo disso, nos rendermos totalmente a Ele e vivermos uma vida ao lado dele em que a gente cresce em obediência. Esse é o desafio para nós. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Agora, no finalzinho dessa mensagem, eu quero voltar lá no início da palavra. Lembra que eu falei do programa? Das pessoas buscando uma vida simples e muitas delas encontrando maior felicidade? É verdade, as pessoas encontram alívio, sim. Tendo uma vida mais equilibrada, uma vida menos presa a dinheiro, menos presa a essa correria. Existe um alívio, sim. Então, qual é a diferença da promessa de Jesus de descanso? Eu acho que está no fato de que a promessa de Jesus não diz respeito apenas a essa vida. A promessa de Jesus de nos dar descanso, ela responde à ansiedade que todas as pessoas têm por eternidade. Todos nós temos o desejo de uma vida equilibrada, uma vida feliz aqui,
Mas existe no coração de cada pessoa um desejo por algo que está acima da gente, que está além do nosso cotidiano. Diz um escritor cristão que parece que é saudade do Éden, saudade de quando os nossos primeiros pais viviam em comunhão com Deus. É isso mesmo, o nosso coração tem sede de eternidade, nosso coração tem sede de Deus. E o que Jesus promete é uma vida de descanso que acompanha esta vida, mas que prossegue para toda a eternidade. Ou seja, de uma certa forma, a eternidade é trazida para cá. Com essa conexão com a certeza de descanso eterno, nós trazemos, parece que a gente traz o céu para cá, a gente vive um pedaço do céu, um pouco do céu aqui. Alguém que simplesmente opta por uma vida mais simples, vai caminhando e pode dizer com bastante propriedade, eu encontrei um estilo de vida ideal e por isso eu estou feliz. Mas quando a gente enfrenta coisas muito intensas, os sofrimentos que vão nos colher, mesmo que a gente tenha escolhido viver uma vida simples, questões últimas como morte, como perda, como doença, envelhecimento, coisas que naturalmente causam aflição no coração. O que alguém que encontrou uma vida mais simples vai dizer? Onde vai encontrar forças para lidar com essas coisas que não dependem de vida complicada ou vida simples, de muito dinheiro ou pouco dinheiro? É porque a sede do nosso coração não é apenas a respeito das coisas dessa vida, mas é o desejo pelo transcendente. Agostinho dizia isso, que o nosso coração é inquieto e só descansará realmente quando descansarmos no Senhor. Essa é uma grande verdade. É por isso que, olhando para a palavra de Jesus, para a certeza do descanso que só Jesus pode trazer, eu quero te desafiar para fazer um exercício nessa semana. Como a gente sempre faz no final de uma mensagem, a gente sempre tem um desafio para a semana. E esse desafio para nós é para nos alimentar a alma e para nos manter ligados a respeito do que significa esse descanso. Não um descanso irresponsável, um descanso descomprometido, nem um descanso momentâneo, nem uma fuga de dificuldades, mas um descanso pleno que só o Senhor Jesus pode dar, porque só Ele promete com tanta clareza. E para que isso fique ligado na nossa mente, para que a nossa alma fique bem atenta a isso, eu quero te convidar a, nessa semana, diariamente, fazer 2 leituras bíblicas dos mesmos textos. Aí está. Leia diariamente o Salmo 23 inteiro e o Salmo 73, versículos 23 e 24, tendo em mente a seguinte ideia: com Jesus eu posso viver assim agora e na eternidade. Tenha isso em mente, com Jesus posso viver assim agora e na eternidade. O Salmo 23 é muito conhecido de todos nós, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, especialmente o versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas leia também o Salmo 73, versículos 23 e 24, e eu vou deixar você procurar na Bíblia. Faça essa leitura diária, refletindo sobre isso. É esse tipo de descanso que Jesus está prometendo para mim. Essas 2 passagens bíblicas, embora estejam bem distantes da época de Jesus, muito anteriores a Jesus, descrevem exatamente o tipo de descanso que só o Senhor pode nos dar. Então esse é o desafio para você. Quero te convidar a fazer isso, a se colocar diante do Senhor nessa leitura das Escrituras, na busca da face de Deus e com a convicção de que esse descanso está reservado para todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Quero orar com você e depois nós orarmos, nós vamos louvar o Senhor com um cântico. A nossa equipe de louvor vai
nos conduzir num cântico já conhecido nosso, que fala exatamente sobre a alegria de termos um Pai que é bondoso, que não faz contabilidade, não pesa os nossos pecados e os nossos acertos. Um Pai que é bondoso em todas as coisas. Vamos orar? Nosso Senhor e Pai bendito, nós agradecemos a Ti pela certeza de que o Senhor pode nos dar descanso perfeito através de Jesus. E é com essa confiança, Senhor, que nós nos colocamos aos Teus pés nessa hora, pedindo que ao longo desta semana, conforme formos lendo essas passagens bíblicas do Salmo 23 e do Salmo 73, que a nossa mente esteja muito ligada no Senhor e isso nutra o nosso coração a respeito do tipo de descanso que o Senhor promete, mesmo em vales escuros, mesmo em situações difíceis. O Senhor nos guia no dia a dia, com a Tua orientação, com o Teu conselho, e na eternidade, no futuro, o Senhor vai nos receber na Tua glória. Nada é mais precioso do que esse tipo de descanso que dura para sempre, que começa aqui e vai para sempre. Enche o nosso coração de alegria, de confiança. Eu peço por mim, por cada irmão e irmã que participa desse momento, que nossos corações sempre se voltem para Ti e que a confiança no Senhor se multiplique, se aprofunde na nossa vivência com o Senhor Jesus. Assim te agradeço e recebe o nosso louvor nessa hora em que declaramos a Tua bondade, a nossa alegria de pertencermos ao nosso Pai que é perfeito em tudo que faz, mas que é um Pai bondoso, com amor sem igual e incondicional. Louvado seja o Teu nome, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
anunciando ao mundo os feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor. Glória e majestade tributai ao Senhor, plenitude de alegria na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que Faça a terra se alegrar com a alegria de Jesus. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir agora foi feito pelo nosso departamento infantil, porque esse mês de agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. As nossas crianças têm trabalhado sobre missões o ano todo, mesmo online, como vocês viram, no início do ano, quando ainda estávamos reunidos aqui, nas classes de Escola Bíblica Dominical, e agora na Escola Dominical das Crianças, que elas têm aos domingos à tarde, pela internet. Então, todo esse trabalho tem sido feito e as crianças têm estado voltadas, ligadas, aprendendo a importância dos trabalhos missionários, falando com os missionários. E é interessante porque nesse tempo em que a gente está cada vez mais conectado, elas até podem falar online com os missionários também. Esse é o trabalho do nosso Ministério Infantil. Parabéns à turma, à equipe que trabalha com as nossas crianças. É uma grande satisfação. Nós estamos ansiosos para nos reencontrar. Cheguei aqui, encontrei com a equipe de louvor e confesso para vocês que eu fico pensando, quando a gente voltasse a se ver, vai ser difícil a gente não poder se abraçar, e não vai poder mesmo, né? Não vai poder, vamos estar de máscara. Eu estou aqui sem máscara porque estou falando, mas enquanto não estava gravando, estava aqui com a minha máscara. Mas eu fico pensando, né? A nossa tendência de nos abraçarmos e a saudade que está batendo é forte, mas a gente vai ter que aprender durante um bom tempo a conviver assim. Quando nós retornarmos, nós vamos retornar com uma quantidade menor de pessoas aqui no templo, vamos fazer as inscrições e no próximo domingo ainda não vamos nos encontrar. Nesse próximo domingo ainda teremos a transmissão do culto online e aí então, no domingo que vem, a gente possivelmente já tenha uma ideia mais concreta de quando nós vamos voltar, mas pelo que a gente está percebendo, a gente não vai demorar muito não. Com a graça do Senhor, a gente está podendo, em breve, retornar. Estamos aguardando a chegada de alguns equipamentos e logo em seguida a gente vai fazer os testes, transmitir o culto sem cortes, sem nenhuma dificuldade, e aí então a gente já vai estar preparado para se reencontrar e as pessoas que são dos grupos de risco, que nós vamos orientar a que não estejam aqui com a gente, fisicamente possam estar com a gente através da transmissão ao vivo do culto, no mesmo horário do culto. Enquanto nós não podemos nos reencontrar, nós vamos participando das iniciativas que estão acontecendo pela internet, assim como o nosso culto dominical. Também agora a nossa equipe do Ministério de Oração começou os grupos de oração online pelo WhatsApp. Se você quer participar de um grupo de 4 pessoas, são grupos de 4 pessoas, para um dia na semana estarem se encontrando pelo WhatsApp, numa videochamada, para orarem juntos, um encontro breve, 30 minutos, 40 minutos. Basta que você faça o contato aqui com a igreja. No final do culto vão ser projetados os avisos e um deles será os dados que você precisa deixar, né? Então você pode fazer o contato com a igreja pelo telefone fixo ou mandando o WhatsApp, dando seus dados e dizendo: eu quero participar dos grupos de oração pelo WhatsApp. É uma modalidade diferente para que a gente se aproxime cada vez mais e esteja intensificando esse trabalho de oração. Nós também queremos agradecer a você que tem sustentado a obra do Senhor, que a gente tem desempenhado juntos. Então, continue com fidelidade, você que é membro da igreja, participando com o seu dízimo, faça o seu depósito, pode fazer a transferência online, e isso tem dado as condições para que a igreja continue avançando no seu trabalho de evangelização, agora com essa nova frente que a gente tem assumido, que é a parte de mídias digitais pela internet. A gente tem podido avançar nisso também, graças à contribuição
fiel e comprometida dos irmãos e das irmãs. Nosso reconhecimento a você que tem estado comprometido com o Senhor através da sua participação, do seu envolvimento com o Senhor e também da sua contribuição. Nós vamos caminhando para o final desse culto e espero que seu coração tenha sido nutrido, mas deixo uma orientação para você. Não se alimente apenas uma vez por semana. Não é assim no seu alimento físico, não deve ser assim também no seu alimento espiritual. Busca o Senhor. Tem o desafio da semana, de ler o Salmo 23 e os versículos do Salmo 73, mas busque o Senhor diariamente, converse com Ele, separe um tempo para estar em silêncio diante dEle, adorando e buscando o Senhor em oração. E com toda certeza a bênção do Senhor vai repousar sobre você, porque o nosso bom Pai nunca sai de perto de nós. E assim a gente vai buscar a bênção do Senhor, pedir ao Senhor que nos abençoe. Quero te convidar nesse instante para esse momento em que pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, nosso bondoso Pai, a comunhão, a presença constante e poderosa do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós e sobre todos os que seguem ao Senhor Jesus, hoje e até o dia da sua volta para buscar o seu povo. Amém e amém. Uma semana abençoada para a sua vida. Vamos acompanhar mais um louvor nesse momento de pós-lúdio. O que Deus fez por mim, quando seu Filho deu para morrer em meu lugar, provando seu amor, Jesus a vida deu, na cruz por mim sofreu, Ele morreu para me salvar. A dimensão do grande amor de Deus ultrapassou o entendimento meu. Ninguém jamais pode explicar a força que levou Jesus até a cruz por mim. Não há como agradecer esse grande amor de Deus, que é mais vivo do que a própria luz do sol. Expressar a gratidão por Jesus fazer esse instrumento de amor nas mãos do Pai. Só uma coisa posso eu fazer, tirar o meu viver e cantar aleluia, aleluia, e cantar aleluia, e cantar aleluia. Dimensão no grande amor de Deus ultrapassou o entendimento meu. Ninguém jamais pôde explicar a força que levou Jesus até a cruz por mim. Não há como agradecer esse grande amor de Deus, que é mais vivo do que a própria luz do sol. Onde encontrar palavras para expressar a gratidão por Jesus fazer esse instrumento de amor nas mãos do Pai. Só uma coisa posso eu fazer,
Amém.